Oremos. Pai Celestial, Criador do céu e da terra, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós não somos nada, Senhor Deus. Queremos pedir a direção do Espírito Santo para que possa falar conosco nesta tarde. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Ajude-nos, Pai, e encha a Sua igreja com Teu Espírito Santo. E o Senhor é o melhor pregador. Eu não sei como iniciar e nem sei como terminar. Mas o Senhor sabe melhor como eu vou iniciar, como vou terminar. Ajude-nos, Senhor Deus, ajude o pastor Jerônimo, a igreja, a sua família e o ministério. Porque o Senhor lhe chamou antes da fundação do mundo para esta obra. Pai, pedimos para que possa se cumprir o seu propósito, Pai. Porque Ele está preparando aquela noivinha para que o Senhor encontre ela preparada para a glória. Ajude, Senhor, também cada lar que está com problemas. O Senhor sabe melhor que cada um está passando. Eu posso não saber, mas o Senhor conhece o interior de cada um. Então, Pai, eu peço para que resolva os problemas de acordo com a sua vontade. Eu posso desejar ser o que eu quero, mas o Senhor é que sabe melhor o que eu desejo ser. Porque o Teu plano é maior e melhor do que o meu. Então ajude-nos, Senhor Deus, todos para que recebam as mesmas bênçãos nas suas casas. No nome do Senhor Jesus te peço, Deus eterno. Amém. Amém. Boa tarde com Jesus. Amém. Que a graça do Senhor esteja com todos. Amém. É muito bom. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Jerônimo pela confiança. Eu estava falando para ele, não é tão fácil apacentar as ovelhas do outro. Você chega logo, está a apacentar da maneira como você quer. Porque é difícil. Você chega em casa do outro, já quer mostrar baliza, como foi construída. Aqui, pois, você não vai saber explicar. Então, mas o dono que iniciou a obra, ele sabe, esse pilar, pôs número X, não sei lá. Ele já sabe tudo. Então, é muito difícil você explicar casa do outro. Somente o Espírito Santo, Ele que pode explicar melhor. Porque há muitos que vêm em formato de pastores, enquanto são lobos devoradores. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu peço as vossas orações, para que tudo que vem do alto nos ajude. Porque a pregação não é só para vocês, não. A pregação, para aquele que prega, também ele está sendo pregado. E é mais difícil para a pessoa que está a pregar. Porque ele está a falar e ele tem que ser o número 1 a cumprir. O que é mais complicado. Aleluia. Então, ore por nós. Para os que não me conhecem, a quem não me conhece? Tem razão. Mas muitos me conhecem. Eu sempre estou com o pastor Jerônimo. Desde a minha infância. Estou com ele. Ele é meu padrinho. Meu casamento está firme hoje por causa deste homem. Ele que firmou o meu casamento até neste precioso momento. O meu primeiro filho está aqui. O irmão Agostinho. Vocês conhecem? É o meu primeiro filho. E quem estava a me dar dica de como cuidar ele era esse senhor aqui. Agora está a nos dar dica de como chegarmos lá. Não é bom isso? Amém. Palma para ele. Que Deus nos abençoe. E a igreja de Nhamatanda manda saudações para vocês todos. Amém. E ele disse que vos amamos. Amém. Eu sei bem que vocês nos amam, porque se estamos em pé, é pelas vossas orações. O pastor Jerônimo costuma dizer, nós estamos a orar muito para você, porque quando você entra no ministério, sempre você é o único que leva chamboco. Mas aquilo é muito bom, eu aprendi muito com isso. E quero dar graças a Deus, porque Amém. Se não houvesse problema, eu não seria homem. Amém. E ainda quero mais aprender. Amém. Você às vezes gosta de viver tudo limpo em casa. Você tem que desconfiar um lar que não se insultam. Você tem que dizer, mas esse lar... Ai, nem pelo menos um dia dizer que você não presta. Mar de rosa.
Querem ir no mercado, estão juntos. Estão ir onde casa de banho, estão juntos. Querem inclinar um pouco. Não pega isso, está aqui já, bebe água. Dia em que vai explodir, vão se ver que nem os próprios cães têm respeito. Não é assim? Então, quando vocês vivem sempre, se habituam, já sabe que não. Ele, quando zanga, vai terminar aqui. Então, quando ele chegar até aqui, eu também vou entrar, vou zangar, vou mostrar também até aqui. E sucessivamente estão a andar. Estão a chegar até lá. No destino. É assim como funcionam as coisas. Então, aprendi muito com as pedradas. E ainda estou aprendendo. Então, por isso que a ciência diz que o homem morre aprendendo. Amém. Nunca você vai dizer que eu já conheci tudo. Nada. Então, as crianças próprias chegam e dizem também coisas que você nunca soube na vida, como um adulto. Mas, papá, você, desde manhã, não conseguiu mesmo arranjar 5 meticais? Epa, ele está a pensar isso, como criança. Mas quando vem você como pai, ele não está a ver que papá não tem. Ele diz, papá, tem. Não há pobreza na criança assim. Não existe. Não existe. Então, é dessa maneira. Você mesmo não tem, eles vão te procurar. Os macenas dizem que mesmo quando caranabe ou sapiu basi muito. O coach quando bacaya para papá porque está a sarpe seco na sua casa. A pessoa que não está a favor de você, só por cheiro de peixe seco, está a assar, porque não tem óleo, vai te odiar. Não é isso? Que Deus vos abençoe. Estou conversando com vocês para puxar a memória do Senhor, porque não é fácil. Aleluia. Também temos que conversar, não é assim? Numa casa em que pai e mãe só acordou, cada um nem bom dia não faz a sua esposa, nem seu marido, pegou o caminho e está aí. Esse lar amam-se mesmo? Esse tem que duvidar. Primeiro também tem que conversar, como descansou durante. A saber que dormiu com ele junto na mesma cama, você tem que dizer, mas como foi seu descanso? Se estava a lutar com o demônio a favor de você, como vai te dizer? Epa, só que à noite dormi, mas sonhei que a situação não estava fácil. Epa, vi mesmo, não era guerra para brincadeira, mas epa, Deus nos livrou do mal. Você estava também, te vi. Não ouviu o recado? Agora, se você não lhe saudar, não vai saber nada. Está aí. Tem que recordar. Não é assim? E quando vocês também não conversam, o demônio entra num lar. Não consegue dizer também, meu marido, minha mulher, eu te amo. Só fica só. O marido vai dizer, começar a pensar ideias que não existem. Começa a trazer demônio dentro do lar. Esqueceu que você que meteu esse espaço. Mas quando conversam, as coisas ficam mais leves, não é isso? Amém. Muito certo. Coloquemos-nos de pé. Os que têm a Bíblia em 1 Cartas de Pedro 1, começando de 3 até 10. Não tem carta, né? Não tem. É essa? Irmão Agostinho de novo? Tá bom. 1 Cartas de Pedro 1, 3 até 10. 3. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. 5. Que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo.
6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 8. Ao qual não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos, alegrais com gozo infalível e glorioso. 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 10. Da qual a salvação inquirirá e tratará diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Oremos. Já oramos, pastor. Podeis já sentar. Deus abençoe. O meu tema é a salvação. Oh, que Deus abençoe, pastor. É que nós já habituamos lá. Quando saímos logo direito. Eu convido os nossos amados irmãos, irmão Agostinho, sim, para cantar o louvor a Deus com o hino. Que dia maravilhoso será. Será um dia mais maravilhoso da terra, o dia em que todo teu povo espera. O céu irá se abrir, sua glória reluzir, então com sua igreja vai subir. Será um dia mais maravilhoso da terra, o dia em que todo teu povo espera. O céu irá se abrir, sua glória reluzir, então com sua igreja vai subir. Cantando glórias, Hosana,
Então com sua graça e majestade, Jesus virá entronizado entre os querubins, entre os remidos, lavados no seu sangue, que vencerão pelo poder da tua palavra. Então com sua graça e majestade, Jesus virá entronizado entre os querubins, entre os remidos, lavados no seu sangue, que serão pelo poder da tua palavra. Cantando glória, Hosana, aleluia, o nosso rei voltou. 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 Aleluia, o nosso rei voltou. Aleluia, o nosso rei voltou. Que Deus vos abençoe. Nós vamos indo diretamente à nossa mensagem. O tema meu é a salvação. Na mensagem absoluta, no parágrafo 371, o profeta de Deus nos ensina. Desde que eu o encontrei, Paulo disse naquele caminho: eu me amarei à âncora. Ele me virou. Ele começou a me amarei à âncora. Ele me virou. Ele começou a me auxiliar. Você recorda? Paulo pertenceu a uma organização também, a maior organização da terra, mas ele se amarrou ao absoluto. Parágrafo 372. Ouça, eu quero lhe dizer algo. Ele teve um propósito em me salvar. Ele teve um propósito em te salvar. Nenhum cristão foi salvo em vão. E já razão eu tenho dito que respeite aquele que te chamou para a glória de Deus. Essa palavra aqui, há muitos que são chamados, mas poucos são escolhidos. Você na sua família, tenha certeza que você, se calhar, é a única pessoa que recebeu esta palavra da última era. Há muitos que estão lá, mas você teve a honra de reconhecer o sinal da hora. No parágrafo 375, disse: ele teve um propósito em te salvar. Estou determinado pela sua vontade para fazer isto. Não adicionar a isto ou a tirar disto. Apocalipse 22, 19. Se você deseja anotar isto, correto?
quem tirar, estou determinado, estou preparando para deixar a igreja. E você sabe disto. Então, estou determinado simplesmente para permanecer com este evangelho. Você está determinado para permanecer na palavra de Deus. Amém. O que criou o céu e a terra foi a palavra. A sua existência foi a palavra. E a sua vinda na palavra de Deus também, quem te chamou lá na denominação, lá nos quiosques, lá onde que você estava mergulhado, foi a palavra de Deus. Amém. E o que vai nos levar para o arrebatamento não será outra coisa, será também a palavra de Deus. Tudo está consumado na palavra de Deus. Aleluia. Quando você sai na palavra de Deus, você está morto. Você está morrendo. Agora escute ainda. O quanto eu viver pela ajuda de Deus. Está vendo? Parágrafo 373. Recorde aqui. Esta graça. Ali havia milhões morrendo em pecado quando Ele me salvou. Hoje há muitos que estão morrendo no pecado, mas Deus salvou a você. Quem eu era? Quem era eu para que Ele pudesse salvar? Ele tinha um propósito em me salvar. Você não foi salvo só por ser salvo. Deus tem um propósito com você. Amém. Você precisa respeitar isto. E estou determinado a carregar aquele propósito. Nós estamos determinados a carregar este propósito de Deus. E não é seu plano você saber qual é o propósito de Deus comigo. Ele é que confirma o seu propósito em cada dia da sua vida. Por que eu vim neste mundo? Por que eu fui chamado para estar nessa igreja? Por que isso? Irmão, este não é seu plano. Irmão Branham disse, este não é nosso plano de como vou ser salvo, como vai ser salvo. Este plano de salvação é o plano de Deus. Amém. Quem era eu? Eu não importo, isto pode ser o fim. Pode ser muito em breve agora, mas seja o que for, eu permaneço ancorado. Nunca mudei isto. 374. O senhor Isler me disse aquele dia subindo a rua, ele disse, Billy, em todo este problema você guardou sua religião? Aleluia. Está entendendo, meu irmão? Em todos esses problemas que você passou na sua vida, com a sua família, na igreja, seja onde, no ministério, tudo que você passou na sua vida, você está guardando ainda a palavra de Deus? Amém. 375. Eu disse, não, Senhor, ela me guardou. Quem te guarda é Deus. Amém. Através da sua palavra. Quantos que morreram? Quantos que morreram? Quantos que estão hoje nos cemitérios? Quantos que passaram tantos problemas, tantas tempestades? Mas Deus poupou você. Ele sabe por que te poupou até hoje. Amém. É para você refletir isto. Não é seu dever. Deus me mostre, me diga o porquê que o Senhor me salvou. Não te interessa. Este não é seu problema, não é seu plano. Esse é plano de Deus. Por que Ele te deu a vida? Apenas você humilhe-se na palavra dEle. Amém. Reconheça que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Saiba que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele também é onisciente, onipresente e onipotente. Amém. Ele é tudo. Amém. Olha, meu querido, a Salmo disse, Davi, disse que Ele, Deus, nenhuma pessoa pode se escapar da mão de Deus. Olha, escapar da mão de Deus é morrer.
Por quê? Porque o plano da tua vida, o plano do teu fim, o plano de tudo que você é, está sobre ele. Satanás não sabe nada de você, mas Deus sabe o seu começo, ele sabe o seu fim. Eu posso tentar fazer tudo por tudo, como o profeta disse, o médico pode te dar todo tipo de medicamento, ele pode dar injeções, ele pode te dar aspirina, ele pode ter amoxicilina, pode te dar todo tipo de paracetamol para apaziguar e muito mais. Mas quem cura você é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso ele que tem melhor plano do que nós. Amém. Nossos planos falham, mas de Deus não falha. Escute aqui. 375 onde eu estava, não? Amém. Pode ser muito sim, mas seja o que for, eu permaneço ancorado, nunca mudei. Certo, 374. Agora, 375. Eu disse, não senhor, ele me guardou. Vem, minha âncora segurou. Isto é certo, eu nunca aguardei, ela me guardou. Quem está a te guardar? Você pode pensar, não está a te ver. Ele está aí. Eu não posso guardá-la. Não, na maneira alguma. Para eu fazer isto. Mas ela me guarda. É isto. 366. Ele teve um propósito em me salvar. Ali havia milhões em pecado quando eu cheguei a ele. Mas ele me salvou. Ele teve um propósito em fazê-lo. A morte de Cristo foi o absoluto para o temor disto. Amém. Olha, 377. A morte de Cristo selou a pergunta. Satanás tinha dito, você está derrotado, você está isto e aquilo. Sabe, pessoa quando está em problema, há alguns que também gostam de rir e ficarem festejando, não é isso? Quando Jesus estava pendurado na cruz, todos estavam em festa. Está resolvido. Meu irmão, o dono de todas as coisas nunca é dito estar resolvido. Ele é que tem que dizer estar resolvido. Por que ele tem que dizer? Porque ele que conhece. E ele, antes de perder a vida, antes de morrer, antes de ser pendurado, ele disse que eu hei de morrer. Amém. Aleluia. Amém. Antes de ele ser pendurado, ele sabia que estaria pendurado. Amém. Ele sabia, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe todas as coisas. Agora, essa palavra está na noiva de Cristo hoje. Mesmo que custe as vossas vidas, mas o arrebatamento acontecerá para a noiva de Cristo. Pode ter dificuldade em teu problema, na tua casa, seu marido, sua mulher, seus filhos, aliás, por aí, etc. Seu trabalho, tudo em problema. Não te interessa. Preocupe-se com assim diz o Senhor. Ele é a solução nos momentos mais difíceis de angústia. Ele é a solução naquele seu problema. Ele age na hora certa, no tempo de desespero, ele está a chegar. Basta dizer, Deus, tome conta da minha vida. Escute. Você sabe, a morte de Cristo selou a pergunta. Quando aquela abelha da morte o ferrou e ficou aquele ferrão. Você sabe, uma abelha, um inseto que possui ferrão. E se ele alguma vez coloca aquele ferrão o suficiente profundo, quando ele puxa de volta, ele fica sem seu ferrão. A morte sempre teve um ferrão. 378. A morte sempre teve um ferrão. E um dia, quando aquilo indo para o Calvário, e a batida daquelas pedras, o sangue esparramando sobre as pedras, quando ele caiu na terra, no Calvário, indo para o Gólgota, a parte de trás daquela cruz estava prolongando as pegadas sangrentas daquele pequeno corpo frágil, indo, marchando por ali, eles batendo, triturando enquanto ele subia a monte. Mas ele teve um absoluto. Ele sabia onde ele estava parado. Um cristão tem que saber por que ele é um cristão.
Não é só gastar o nome de ser cristão. Você tem que saber por que é um cristão. Porque um cristão tem a natureza de Cristo. Um cristão, a sua vida é como de Deus. Porque você é o corpo de Cristo na terra. Você é espelho de Deus na terra. Você é a imagem de Deus aqui. Para o mundo saber Deus depende de você. Aleluia. Amém. Ele não deixou, o absoluto estava nele. Ele sabia que ele estava parado, porque a palavra de Deus disse através de Davi: não deixarei que meu santo veja a corrupção, nem mesmo deixarei a sua alma no inferno. Se você é um cristão, meu irmão, tenha fé que você não vai em nenhum outro lugar. Não morre um cristão. Aleluia. 379. Ele sabia que a corrupção chegaria em 72 horas. Ele disse: destrua este templo e eu o levantarei em 3 dias. Outra vez, ele tinha um absoluto. 380. Ali sabia ele o monte com a saliva dos escarnecedores, cuspido por soldados que colocaram um trapo ao redor de sua face. E lhe bateram na cabeça e disseram: se tu és profeta, diga-nos quem te bateu. Também tem essas pessoas que gostam de testar os filhos de Deus. Viver, quero lhe ver, quero lhe ver. Quero ver o quê? Você fica perdido, não quero lhe ver, os outros estão a avançar. Pastor? Sim, cristão. O cristão não é experimentado. Ele já foi experimentado. Aleluia. Amém. Quando o irmão Branham disse que quando você torna-se um cristão, logo você é experimentado, é provado. As provas deles são isso que estamos passando, as doutrinas falsas. Não é prova de você dormir à fome. Fazem parte. Mas a maior coisa que destrói um cristão são doutrinas que contaminam. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Continuando. 380. E lhe bateram a cabeça e disseram: se tu és profeta, diga-nos quem te bateu. Ali estava ele subindo a colina em vergonha e desgraça, para ser tirado suas roupas, desprezando a vergonha, pendurado na cruz diante do povo nu. Está a ver um pai ser tirado roupa perante seus filhos, filhas. Que vergonha é? Mas ele não teve vergonha consigo. Aleluia. Aquela vergonha trouxe-nos a graça. Por isso que ele julgará com a justiça. Ele vai julgar com a justiça. Morrendo na desgraça romana, sob um governo de pé na capital, um homem que não havia feito nada. 381. Uma pequena história diz que certa vez Maria Madalena correu e disse: o que fez ele? Curou os seus enfermos, ressuscitou os mortos e trouxe libertação àqueles que estariam no cativeiro. O que fez ele? 382. E um sacerdote lhe bateu na boca até sair sangue e disse: vocês vão lhe dar ouvidos ou ao vosso sumo sacerdote? Ou aquele mundo denominacional? É a maldição de tudo isto. Aquele mundo denominacional é a maldição de todos esses problemas que nós passamos, sofremos. É a maldição de tudo isto. Ali estava isto. 383. E eles continuaram a levá-lo. Mas enquanto ele subia a coluna arrastando, o diabo sempre duvidou disto. Ele, sendo o que ele era, disse: se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Você alega, pode fazer milagres? Se tu és o filho de Deus, ordene a estas pedras que transformam-se em pão? Sempre o homem gosta de testar. Na mensagem de demonologia Estado Religioso, 66. Todas as coisas no natural tipificam o espiritual, como estamos ensinando. Lá estava a demonologia, os demônios ainda estão personificando o cristianismo, com benefícios. Isto não é leite desnatado, isto. Irmão, você pode tomar isto, vem.
Correto? E é a verdade, 67. Então, eu não sou salvo hoje porque eu posso gritar. Não, eu não sou salvo porque sinto como se estivesse salvo. Eu não sou salvo. Eu sou salvo porque eu encontrei as condições de Deus nesta Bíblia. Está me entendendo, irmão? Agora escute, Jesus disse, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna. E não passará por condenação, mas da morte para a vida. Eu creio nisto, é correto. E estas condições eu sou salvo, porque Deus disse assim. Aleluia. Graças a Deus. Nessas condições você está salvo. Aqueles duvidavam. Você nem tem 50 anos. Viste nosso pai Abraão? Não precisava ver, viu-lhe no espírito, não sei como. O pastor falou a ele. Não era ele. É Deus falando. Os pecados dele, aquele tipo de pecado, mas está perdoado aquele. Meu irmão, não importa se está perdoado ou não está perdoado. Este não é negócio seu. É negócio de Deus com aquela pessoa. Amém. Se rendeu ou não rendeu, o problema é dele. Meu trabalho é de dizer, arrependei-vos e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Basta para mim. Se aceitou, está ali. Se não está perdoado, este não é o meu papel, eu já fiz. A pregação está sendo feita, os evangelhos estão sendo feitos, através das rádios, de tudo. A salvação está sendo expandida em todo lugar. Ai daquele que repudiar disto, porque não terá outra oportunidade a não sendo essa. Amém. Deus não terá mais dar uma oportunidade, dá mais uma chance a eles. Não, a chance nosso é este. Amém. Não haverá mais outra chance. Dá mais uma oportunidade, sim. Vamos lá ver. Deus não tem isso, vamos lá ver. Nem tem negociações com a pessoa. Nem consulta alguém. Sua salvação é hoje, meu irmão. Cada dia que você anda, vive, dorme, não esqueça de dizer como aquele ladrão que estava na cruz. Que não teve pastor lá na terra, não teve ninguém. Mas quando é eleito, não se perde. Amém. Naquela hora ele disse, Senhor Deus, foi uma palavra só, lembre-me no seu reino. Não disse, Senhor, eu pequei isso, eu roubei isso. Não. Senhor Deus, eu não mereço mesmo. Aliás, Deus, eu que mereço estar aqui. Esse julgamento é meu, esse. Então, Senhor Deus, lembre-me no seu reino. Não é? Senhor, lembre-me no seu... Deus não precisa lhe imperar. Porque Ele ouve melhor do que nós. E tem melhores ouvidos do que nós. Amém. Ao contrário, parte dos nossos ouvidos é parte dos ouvidos dele. Tirou parte dele, deu pouco. Para você também ouvir. Mas nem com isso não ouve. Por isso a Bíblia diz que quem tem ouvido. Todos têm ouvido como semblante, mas para ouvir não tem. Só um pouco. Muitos têm olhos, mas são olhos como estilo assim. Mas na verdade não veem. Foram dados olhos só para andar a ver coisas de babies, não sei lá, não sei por ali. Mas ver a palavra de Deus não tem. Quem tem a voz de Deus que saiu do céu para seus próprios filhos. Não são todos. Não é fácil viver na cidade e converter cristão assim. Num mundo em que os bailes estão a sair, televisões, futebol, que está tudo. Sabe, Satanás, você fugiu lá no baile, ele trouxe baile dentro da tua casa, através da televisão. Eu não quero assistir bolo, senão de me ver os irmãos lá no campo a me ver assistir bolo. Satanás, não se preocupe, você não pode tirar calor e ir lá. Está aqui. Liga só, Você está assistindo em casa, sozinho. Não pode ir lá, mostrar lá. Esconde-se no teu quarto. Estás a assistir. Quer ver aqueles que dançam melhor? Não pode sofrer. Você é o filho de Deus. Fica em casa. Não pode sofrer, tirar calor, ir lá, não. Fica em casa.
aparelho está aqui. Basta ligar. Tudo que você tem está lá. Irmão Branham disse, saem dessas coisas. Você pensa estar se esconder em Deus, não há lugar, porque isso tudo para Deus, nessa chapa não tem chapa, nem Deus. Aqui estamos nu, nessa roupa aqui Deus não está a ver. Está a ver nu, na nossa, no completo. Você há de pensar que, não, eu tentei me esconder bem. Nada. Se quem criou isso tudo é Ele. Onde você vai se esconder? Não há espaço. Aleluia. 67. Então eu não sou salvo hoje porque posso gritar. Eu não sou salvo porque sinto como se estivesse salvo. Eu sou salvo porque eu encontrei as condições de Deus. Está me entendendo? Nesta Bíblia, Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá vida eterna. E não passará por condenação, mas da morte para a vida. Eu creio nisto. 68. Se ele me disse que eu fui salvo, porque alguém disse, impetuoso e poderoso vento bateu em minha face, isto é maravilhoso, mas eu quero saber, de onde vem aquele vento impetuoso, e poderoso e impetuoso, antes que venha e bata em minha face, vem? Agora, que espécie de vida você viverá depois que aquele vento impetuoso te bater? Veja. É pelos seus frutos que você é conhecido. E os demônios podem trabalhar exatamente entre os cristãos. Você crê nisto? Veja Paulo. Paulo disse, 80, e várias vezes temos declarado pessoas serem cristãos. Está me entendendo, meu irmão? Amém. Veja aqui. Parágrafo 80, não é isso? Amém. É isso, né? Amém. 80. E várias vezes temos declarado pessoas serem cristãos quando elas dizem, não é por eu dizer sou cristão, não. Eu sou cristão, não. Escute. Eu creio em Jesus Cristo. O diabo crê na mesma coisa e estremece. Isso não é sinal que você é salvo. Nunca dessas noites eu quero entrar em eleição. Então você verá o significado de salvação. Vem? Em primeiro lugar, não é nada que você tem a ver com isto, ou o último lugar. Não é nada que você tem a ver com isto, ou em último lugar. Ou nada pode você fazer a respeito disto. Deus salva ao homem incondicionalmente. Moço, isto vai até as profundezas. Não vai. Eu simplesmente posso como bem tirar aquilo de seu sistema. Enquanto estamos nisto, certo? 92. Agora, não vá muito longe, direito ao lado do calvinista. Uma vez na graça, sempre na graça, porque você cairá em desgraça, vem? Agora, é só um momento, teremos tempo nesta semana, o irmão Branham estava dizendo, para trazer aquilo e lhe mostrar qual uniforme isto é. Mas não pense simplesmente porque você tem feito algo errado, que você está perdido para sempre. Você é um filho de Deus. Amém. Entendeu bem, irmão, aqui? Você é filho de Deus. Você é nascido do Espírito de Deus. Vocês são filhos e filhas de Deus. Os frutos testificarão de si mesmo. Aí está você. Está percebendo, meu querido? Amém. Nome de Jesus. Parágrafo 60. Você quer me dizer que um Deus infinito desceria e lhe daria a vida eterna sabendo que ele iria te perder? Salvar a você aqui sabendo que ele iria te perder ali? Para que foi que ele te salvou? Ora, ele estaria trabalhando contra si mesmo. Se ele uma vez te salvou, você estará salvo por toda a eternidade. Amém. Nenhum demônio do inferno pode te aborrecer, meu irmão. Você não está salvo, você não está salvo. Quem te disse? Falou com Deus? Tiveram um negócio ou um memorando de entendimento para você não estar salvo? Deus conhece os seus, ele não perde. Amém. Tenha fé em Jesus. Amém. Seus problemas são muito.
Não veja os problemas, não olhe nos seus problemas como um problema está. Você vai se afundar mais. Eu gosto de Martinho Lutero, disse que quando olho para a minha vida, eu não tenho como estar na graça de Deus. Não tenho como me salvar. Mas quando eu olho aquele calvário, eu estou em condições para avançar. Amém. Quando mais olha nos seus problemas, você afunda, meu irmão. Se sentem. Agora o Deus infinito, o qual podia dizer o fim desde o princípio e então te salvar. Aqui nesta semana, e sabendo que no ano que vem você vai se apostatar e te perderá, bem, por que ele está fazendo uma obra como esta? Isto seria tolice. Eu não faria isto. Se eu o fizesse, meu amigo, hoje sabemos que você seria meu inimigo. Amanhã, bem, eu não faria isto. Eu simplesmente te deixaria de lado, vem? Deus te fez seu servo hoje, porque Ele sabe e sabia antes que você viesse à terra, quando Ele estava fazendo o cálcio que irá para seu corpo. Quando Ele criou a luz cósmica, que isto está em você. Quando o petróleo e tudo que você é feito, quando Deus criou isto na terra, Ele conhecia cada fibra em sua e o que você faria. Como pode Deus infinito? Bem, 62. Bem, é melhor eu andar cuidadosamente hoje. Eu posso me apostatar e me perder amanhã. Então, você não foi salvo no princípio. Aleluia. Se você vai para o inferno, irmão, eu costumo explicar, não sei, não estudei muito, o pastor Jerônimo sabe, não estudei muito. Aqui só tem duas classes de pessoas, só. Tem filhos de Deus, tem filhos de Satanás, mas todos estão assim como nós estamos, assim, vivem no mundo. Quando chegar a hora, Deus ele conhece que Ele vai salvar, porque conheceu antes da fundação do mundo. E chegando a hora, ele não vai se massar, não. Mesmo se encontra, está bebendo ou está fumando, se ele é filho de Deus, naquela hora, Deus vai criar condições de dar o caminho de escape e aceitar a salvação e entrar para a glória. Amém. Olha, ele disse que poderia levantar as pedras para serem filhos de... E que ele não pode converter um bandido para ser um cristão? É impossível para ele? Não. Quando cada um examina a vida dele, onde cada um estava, estaria aqui hoje? Não. É pela graça de Deus. É o meu irmão que ele canta muito lá na igreja, diz assim: é a graça de Deus vencer. Não é porque nós queremos, é porque Ele sabe de tudo. O seu nome estava escrito lá no livro da vida. Há uma coisa que o irmão Branham vai falar lá à frente sobre essas coisas. Meu nome já está escrito no livro da vida. Tudo bem. Vamos ver. Agora, o Deus de infinito qual? É isso, pastor? 61? 62. Bem, é melhor eu andar cuidadosamente hoje. Eu posso me apostatar e me perder amanhã. Então, escute aqui. Você não foi salvo no princípio, se assim acontece. Talvez você foi trabalhado sob emoções. Está aí. Você está pensando que é salvo. Você pode se sentir como se estivesse salvo. Você pode crer que você está salvo. Você pode se unir a uma igreja. Você pode ser um bom batista, metodista ou pentecostal. Aquilo não tem nada a ver com isto. Se seu nome estivesse... Você foi alguma vez salvo? Você foi salvo antes da fundação do mundo. Não é isso? Amém. Antes mesmo do mundo existir. Quando Deus enviou Jesus em sua mente para salvar aquele que ele viu que era para ser salvo. Agora, Ele não está desejando que ninguém pereça. Ele não está desejando, mas se Ele é Deus... Ele sabia quem iria e quem não iria. Assim dizem as escrituras. Então, aí está você. 63.
Isto é porque nós nos diferimos dos batistas, metodistas e dos então chamados calvinistas, pessoas pensadores. Contudo, o calvinista está bem. 64. Então, você vai para o lado armênio. O que receberam eles? Obras, este é o grupo de santidade. Obras, louvado seja Deus. Eu deixarei o meu cabelo crescer. As mulheres, e glória a Deus. Eu nem mesmo uso um short muito curto. Acontece ou não acontece isso, irmãos? Os homens também, e assim sucessivamente. Isto não tem nada a ver com o reino. Não, Senhor. Você pode deixar o seu cabelo crescer, você pode usar vestido da maneira que você quiser, ou você pode fazer isto, aquilo, ou aquilo outro. Isto não terá nada a ver, nada que ver com aquilo. Você não é salvo por causa de suas roupas. Amém. Se fosse assim, Deus teria feito somente alguns modelos. Jesus não teria que morrer. Você é salvo porque Deus te salvou pela graça. Amém. E você faz estas coisas somente em gratidão. A decência comum lhe dirá isto. Você faz estas coisas em gratidão. 65. O trabalho é que faço para Deus. O trabalho é que faço para Deus. Se eu nunca pregar outro sermão e viver 150 anos, eu continuo salvo. Lógico, eu não sou salvo porque eu sou um pregador. Eu sou salvo por causa da graça de Deus que me salvou. Não houve coisa alguma que foi feita como mérito por mim. 66. Eu estou sendo processado agora mesmo pela lei por meio de $1 milhão. E eles disseram, por que você saiu? Aquele dinheiro que você tem levantado lá para pagar suas contas, era seus antes que você pagasse suas contas. Você passou através de sua igreja, mas ele era seu primeiro. Olha, eu posso ter tudo na vida, mas não é isso que vai me levar para a glória. Amém. Há muitos que costumam dizer assim, esta casa é minha, essa igreja é minha, esses são meus filhos, esse terreno é meu, ninguém leva. Morre, nem teu terreno, nem tua casa, nenhuma coisa você leva. Jó disse, Deus me deu, Deus vi nu e volto. Mas há uma coisa que voltará conosco. É o quê? É a palavra dele. Veja só. Quando lerem Gênesis 1, no princípio a palavra, não sei o que. Fez isso, foi a palavra. Adão foi feito, é a palavra. A própria, a Eva foi a palavra. E disse que nada se fez sem essa palavra. E a mesma palavra, quando você for perseguir, é a mesma que nos levará para a glória. Essa mesma palavra é que vai estabelecer o novo reino. Tudo palavra, tudo palavra, tudo palavra, tudo palavra. Aqui não há nada, vai vir um carro grande levar-nos para o céu. Não existe. Ah, não, anjos vão deixar levar cada um para lá. Não existe. Só disse tudo será pela... Na mensagem Hebreus 6, segunda parte, parágrafo 249. Então, Deus não pode te perder depois que Ele te salva. Irmão, salvo é salvo. Não há de dizer Ele não vai salvar. Você falou com Ele que Ele não vai ser salvo? Então, Deus não pode te perder depois que Ele te salva. Mas Ele pode encurtar seus dias aqui. Por causa de pecado, alguns são encurtados dias. Para não mais entrarem em mais problemas. Está me entendendo, irmão? Mas por que Ele morreu? Por que Ele... Deus lhe poupou a vida para Ele descansar. Graças a Deus. É para você saber que não pode existir outros problemas.
Não, porque que para essa família deveria ser isto? E para ele não deveria ser isto? Não. Não questione a Deus. Amém. Só diga graças a Deus. Amém. Porque Ele sabe melhor do que eu. Sabe melhor do que você. É a palavra de Deus que nos salva. Mas ela pode encurtar seus dias daqui e te fazer pagar por cada pedaço, por cada pecado que você cometeu. Então, se você peca, você terá que pagar pelo que você faz. Ninguém vai para a glória sem pagar. Aleluia. Lembre-se disto. No parágrafo 250. Agora, o Senhor esteja conosco. Eu creio nesta noite que o irmão Hassan foi salvo. Viste? Absolutamente, eu creio nisto. Porém, ele apenas não quis obedecer a Deus. E quando ele não quis obedecê-lo, Deus teve que levá-lo para casa. Está a ouvir isso? Está me entendendo, irmãos? Deus é muito... Esta é a única coisa a fazer. Por quê? O que foi isto? Ele traria vergonha e desgraça ao sangue pelo qual ele foi santificado. Está me entendendo, irmãos? Não é isto correto? Ter por profano e testamento. Não é isto exatamente o que esta carta a Hebreus diz, vê? Seria impossível ele estar perdido. Mas ele traria vergonha e desgraça. Então Deus tem que tirá-lo de terra e levá-lo para casa. Isto seria exatamente o que aconteceria. Ninguém é perdido quando você é cristão. Ninguém. Dizer que já está. Isso, aquilo, por aí. Não existe isso. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. A semente da serpente, parágrafo 63. Você alguma vez já apanhou a sua máquina fotográfica e a colocou no infinito? Ora, isto simplesmente significa dali para frente. Está bem? E não há nenhuma outra maneira de focar aquilo mais bem. Isto é o que Deus... Ele é infinito. Se ele é infinito, ali não poderia haver nenhum besouro, nenhuma mosca, nenhum rato, nenhum bicho de pé, ou qualquer coisa que já esteve sobre a terra, ou que estará. Mas Deus conhecia antes do mundo ser formado. Há alguma concepção do infinito? Bem, 64. Bem, então, o Deus infinito, o qual te salva aqui, sabendo que ele vai te perder na semana seguinte, o mês seguinte ou o ano seguinte, ora, ele está fracassando o próprio propósito. Ele não pode te perder. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e nunca passará por julgamento, mas passou da morte para a vida. Não pode fazê-lo? Na mensagem necessário vos nascer de novo, parágrafo 41. Agora, um homem não podia salvar o outro. Agora, isto não faz nenhuma diferença o que qualquer um tenta dizer. Nenhum homem pode salvar o outro. Não importa qual inteligente, qual seja o seu ofício. Quer seja um pastor, sacerdote, bispo, cardeal ou um papa. Ele não tem nada a ver com a salvação da vida do homem algum. Porque ele mesmo é um pecador. Amém. Nascido em pecado, formado em iniquidade, vindo ao mundo proferindo a mentiras. Ele é um mentiroso em primeiro lugar. E qualquer palavra que ele possa dizer será uma mentira, se ela for contrária à palavra de Deus e o plano de Deus. Amém. 42. Contudo, Deus traçou um plano para o homem ser salvo. E o homem não pode acrescentar nada naquele plano. É o plano de Deus. E este é o plano que vamos estudar esta manhã. Qual é o plano de Deus? Ele disse que toda a palavra do homem seja mentira e a minha seja verdade. Por esta razão, nós não nos atravessaríamos a mudar a sentença para fazer algo mais. Não importa quanto nossos rituais, etc., rezem, nós devemos esquecer isto. Esta é a palavra de Deus, simplesmente não seja feita nenhuma outra forma. Deus tem um plano. Ele elaborou um plano.
Deus elaborou o plano para cada um cristão. Está aqui. E a forma também de ir é individual neste tempo. Mas chegará o tempo coletivo. É, não é, irmão? Agora é individual. O Abraham estava falando daquele, eu creio que aquele homem foi salvo, aquela irmã foi salva. Terminando. Na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 63. Não vem você, é o Espírito Santo, irmão. É aí quando você entra na obra consumada. Se você simplesmente foi justificado, tudo bem, isto é bom. Se você foi santificado, isto é bom. Mas quando você recebe o Espírito Santo, é uma obra consumada. Eu quero o quê? Você recebeu o Espírito Santo, meu irmão? Cuidado de ser como aqueles, nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Aqueles aí foram sérios. E foram homens mais justos. Claros, direito. Nunca ouvimos dessas novidades. A denominação, quando você diz, vocês já receberam a palavra, nós já fomos, até conhecemos bem disso, entendemos melhor. Até nosso pastor, ele teve 4 anos de teologia. Vocês não brincam com o nosso pastor. Quem é teu pastor? Pastor Jerônimo. Aquele foi formado aonde ele? Primeira pergunta, foi formado aonde? Você responde, foi formado com o Espírito Santo. Essa é a melhor resposta para destruir o inimigo. Não importa quanto ele estudou, aonde, não é onde, você lhe diga. Ele foi formado com o dono da formação. Rei dos reis. É que formou. Mas vocês têm que entender isso. Entender o quê? Os homens formados por 450 profetas que estavam lá. Elias estava formado por Deus. Sabe quando você conhece a palavra de Deus, quando encontra pessoas que não sabem, você põe mão no bolso e começa a passear. Você dizendo, ser um Elias de hoje agora. Mas temos Elias este, né? O irmão Balanamo disse, se ele foi o Elias desta era, você também é Elias nesta hora. Ele pregou para você, você prega para outro. Mas não é você que está pregando, é o Espírito de Elias nesta era pregando. E Deus tem completo o seu plano de salvação. E selou com o batismo do Espírito Santo. Amém. Oh, que coisa! Quantos creem nisto? Amém. O Espírito Santo em cada lugar na Bíblia é uma obra consumada. E Deus completou a sua obra. Ele chamou os seus discípulos através da justificação. Ele os santificou em São João 17:17. Deu-lhes poder contra os espíritos imundos. Eles saíram, expulsaram o demônio e voltaram regozijando. Ele disse, não regozijeis por haverdes expulsado os demônios. E eles haverem e sujeitando a vós, mas regozijai-vos por seus nomes estarem escritos no livro, no céu. Eu creio, eu quero lhe perguntar algo agora. Meu irmão, se o seu nome está escrito no céu, está tudo bem? Não. Senhor, se duvida que não, Judas estava bem com eles. Judas era apenas como um grande pato no lado como o resto deles era. Ele veio diretamente através da justificação, saiu através da santificação, orou pelos enfermos, obteve grandes resultados, mas quando chegou ao Pentecostes, ele mostrou suas cores. Há muitos hoje estão a expulsar demônios. Não estão expulsando demônios, estão a te divertir. O irmão Branham disse que eles fazem isso. Fazem muitas coisas. O irmão Branham fala isso. Mas não é isso que nos levará para a glória. O que vai nos levar à glória é a sua palavra. Aleluia. Amém. Que Deus vos abençoe. Aquilo que eu não falei, Deus virá acrescentar. Amém. Amém.